Elara percebeu que estava sem sua echarpe. Apenas 1 minuto atrás, junto ao portão do terminal de ônibus, o macio tecido lilás aquecia seu pescoço. Agora o colarinho de seu casaco de lã estava aberto e o vento frio de São Paulo mordia sua pele imediatamente. Ela parou de repente sob a luz do poste, passou a mão pelo ombro e olhou ao redor da rua escura. O ponto de ônibus ficava a menos de 200 metros de distância. Janelas brilhavam atrás de cercas altas. O vento perseguia folhas secas pelo asfalto. A echarpe poderia ter escorregado no ônibus nos degraus ou ao lado da loja de conveniência quando Elara estava vasculhando sua bolsa em busca das luvas. Ela praguejou baixinho e voltou. Caio havia lhe dado o presente há apenas 4 dias, no aniversário de casamento deles. No café da manhã, ele colocara uma caixa longa amarrada com uma fita prateada ao lado de sua xícara de café, e então observara enquanto sua esposa desembrulhava o fino papel de seda. Lã e seda, ele dissera. Do tipo que você gosta. Elara tocou o tecido e olhou para o marido surpresa. Perguntou se ele mesmo havia escolhido ou se alguém o havia ajudado. Ele lhe disse que a vendedora sugerira algo chamativo, mas ele imediatamente imaginou aquele tom lilás nela. Ele sorriu exatamente como costumava fazer quando estavam começando a vida juntos. Nos últimos meses, Caio vinha chegando tarde em casa, culpando problemas na cadeia de suprimentos, atrasos nas entregas e reuniões urgentes na sede da empresa. Suas conversas durante o jantar haviam se tornado breves. Quando questionado, seu marido dizia que estava exausto com a irresponsabilidade dos outros. O presente parecia um gesto de reconciliação. Naquela mesma noite, Lina ligou para a mãe e sugeriu que se encontrassem no sábado. Ao ouvir o nome da enteada, Caio franziu a testa. Imediatamente reclamou que ela precisava de algo novamente. Elara explicou que Lina só queria almoçar, ressaltando que ela tinha seu próprio apartamento, um bom emprego e uma vida adulta. Mas Caio argumentou que Lina não conseguia sobreviver 1 semana sem a mãe. Elara ficou em silêncio. Seu marido ressentiu o apartamento de 1 quarto em Pinheiros, comprado para Lina depois da faculdade. Ele o considerava um presente extravagantemente caro. Convenientemente, ele se esquecia dos anos que passaram em apartamentos alugados, apertados, enquanto sua esposa construía sua imobiliária do zero. Na manhã seguinte à discussão, Caio mesmo tirou a echarpe do armário e a colocou sobre os ombros da esposa. Disse para ela não ficar brava e que queria que eles também tivessem tempo para si. Aquelas palavras desarmaram Elara. Ela o beijou antes de sair e decidiu não trazer à tona a conversa desagradável novamente. E agora, o presente estava em algum lugar no escuro. De volta ao terminal, o motorista do ônibus vazio a deixou. Procurar no interior, mas o item perdido não estava lá. Elara verificou o banco, olhou atrás do outdoor de publicidade e perguntou ao atendente da loja de conveniência da esquina que estava prestes a fechar. O atendente disse que todo tipo de gente passava por ali e que um item bonito some na hora. A frustração fez Elara corar de calor. Ela estava prestes a ligar para Caio quando notou uma jovem caminhando pelo acostamento. A estranha era pequena e vestida com um longo casaco escuro e um xale colorido. Cabelos escuros e ondulados escapavam por baixo dele. Em suas mãos, ela segurava a echarpe lilás. Elara chamou pedindo que esperasse. A jovem parou. Seu olhar percorreu o rosto de Elara e se demorou em seu colarinho aberto. Ela perguntou se era isso que Elara estava procurando. Elara confirmou e perguntou onde ela a havia encontrado. A mulher disse que estava ao lado da lixeira levada para o meio-fio.
pelo vento. Elara pegou a echarpe e verificou se a borda estava suja. O tecido estava limpo. Elara agradeceu profusamente, dizendo que achava que alguém já a havia levado. Abriu a bolsa para pegar a carteira, mas a jovem recuou, disse que não queria dinheiro. Elara insistiu que ela aceitasse pelo menos alguns reais para um café, dizendo que ela a havia salvado. A mulher recusou novamente. Elara guardou a carteira e estava prestes a colocar a echarpe na bolsa. A estranha levantou a mão bruscamente, disse a Elara para não usá-la e para não lavá-la em casa. Elara perguntou o porquê. A jovem olhou para a echarpe como se segurá-la fosse perigoso. Perguntou se era um presente do marido de Elara. Elara deu um sorriso irônico e perguntou se a mulher estava prestes a dizer que conseguia ver o passado através da echarpe. A estranha disse que não via nada disso. Elara perguntou como ela sabia. Em vez de responder, a jovem perguntou se o marido dela a trouxera para casa e se ele insistia que ela sempre a usasse na rua. O sorriso desapareceu do rosto de Elara. As perguntas eram precisas demais, embora a explicação pudesse ser simples. Sua aliança de casamento era visível mesmo à luz da noite. Coisas caras são frequentemente dadas a esposas. Qualquer vidente poderia construir suposições com base em alguns detalhes. Elara disse que estava grata pela ajuda, mas estava com pressa. Dobrou a echarpe e a colocou na bolsa. A jovem baixou a voz. Disse a Elara para nunca mais usá-la. Instruiu-a a colocá-la sob o travesseiro do marido naquela noite e não perguntar absolutamente nada. Disse a Elara para observar o que ele faria pela manhã. Se o marido não estivesse escondendo um segredo, ele simplesmente ficaria surpreso. Se estivesse escondendo algo, ele se entregaria. Elara franziu a testa, perguntando que tipo de segredo. A estranha olhou para o ônibus. O motorista terminou seu cigarro e subiu. A tranca da loja de conveniência estalou. O atendente apagou as luzes. A jovem disse que poderia estar errada e por isso Elara deveria testá-lo primeiro. Elara observou que ela não estava dizendo isso sem motivo. A mulher se apresentou como Tainá. Disse que trabalhava no ateliê de costura atrás da farmácia e que Elara poderia encontrá-la lá amanhã, se quisesse ouvir o resto. Elara perguntou seu sobrenome. Tainá balançou a cabeça e perguntou se Elara sabia seu nome. Tainá disse que não e caminhou rapidamente em direção à faixa de pedestres. Elara chamou por ela, mas a jovem não se virou. O ônibus partiu, iluminando a estrada com seus faróis e desapareceu na curva. O terminal esvaziou. Sua casa no abastado condomínio de Alphaville ficava a apenas 3 minutos a pé. No entanto, ela de repente se sentiu profundamente inquieta. Caio a encontrou no corredor. Ele usava calças de moletom e uma camiseta leve. O cheiro de carne de panela assando vinha da cozinha. Ele perguntou o que a atrasara, dizendo que estava prestes a ligar. Elara disse que havia perdido sua echarpe. O olhar de seu marido se desviou para o pescoço dela. Ele perguntou se ela encontrou a que ele lhe dera. Ela disse que a deixara cair perto do ponto de ônibus e que foi uma sorte não ter sumido para sempre. Ele mencionou que havia percorrido metade da cidade antes de escolher a certa. Ele pegou o casaco dela e o pendurou no cabideiro. Elara tentou entender se aquele homem era capaz de esconder um segredo em um pedaço de tecido. Ele perguntou o que havia de errado e se ela estava com frio, observando que o jantar estava quase pronto. À mesa, Caio falou sobre um carregamento de materiais de construção preso em um armazém. Elara mal ouvia suas palavras. Tainá poderia se revelar uma vigarista que amanhã começaria a falar sobre uma maldição e exigiria pagamento para quebrá-la. Exceto que a garota se recusara a aceitar qualquer dinheiro. Caio perguntou onde ela estivera hoje.
Ela explicou que estava mostrando uma casa na Avenida das Acácias. Depois, se encontrou com o proprietário de um lote e pegou o ônibus de volta. Mencionou ter deixado o carro na oficina para um diagnóstico pela manhã. Ele pousou o garfo e perguntou o que haviam encontrado. Elara disse que ainda não haviam encontrado nada e que o mecânico prometera ligar amanhã. Caio lembrou que ele havia dito que precisavam trocá-lo porque estava velho. O carro tinha 7 anos. Para suas constantes viagens, era uma quilometragem alta. Seu marido, então, a lembrou de uma visita a uma casa de campo no sábado, observando que do ponto de ônibus mais próximo, ela teria que caminhar cerca de 800 metros. Elara disse que talvez remarcasse o compromisso. Caio insistiu que não, afirmando que o cliente era rico e eles não podiam se dar ao luxo de perder tais ofertas. Ele se ofereceu para levá-la ao ponto de ônibus pela manhã. O endereço estava anotado em sua agenda, então o conhecimento de seu marido sobre ele não pareceu estranho. Depois do jantar, Caio foi para seu escritório em casa para responder e-mails. Elara subiu para o quarto, fechou a porta e pegou a echarpe. Sob a luz forte, o tecido parecia impecável. A etiqueta do designer estava costurada perto da borda com linha lilás. Uma seção parecia diferente do resto. Ali, os pontos eram menores e mais apertados, como se a etiqueta tivesse sido removida recentemente e depois costurada de volta. Por baixo, ela podia sentir uma pequena protuberância. Não era um alfinete de segurança ou uma etiqueta de preço esquecida, mas um quadrado fino e duro. Seu primeiro instinto foi pegar uma tesoura e cortar os fios. Elara já havia aberto a gaveta de costura, mas lembrou-se das palavras de Tainá. Não pergunte nada, verifique primeiro. Passos ecoaram no corredor. Ela enfiou a echarpe sob a colcha e fechou a gaveta. Caio entrou sem bater. Perguntou o que ela estava fazendo. Ela disse que estava procurando um creme para as mãos. Ele olhou para os materiais de costura e riu. Elara disse que se distraiu e lembrou que o creme estava no banheiro. Seu marido parou ao lado da cama. Seu olhar varreu o quarto. Parou na colcha, depois voltou para sua esposa. Ele observou que ela estava agindo de forma estranha desde que voltou do ponto de ônibus. Ela culpou um longo dia. Ele se aproximou, envolveu seus ombros com os braços e a beijou, dizendo para ela não ficar doente porque ele não poderia viver sem ela. Elara sentiu o cheiro familiar de sua loção pós-barba. Antes, tais palavras a teriam feito se sentir aquecida. Agora, tudo o que ela conseguia ver eram os pontos apertados ao lado da etiqueta. Ela disse a ele que ia tomar um banho e se desvencilhou de seu abraço. Seu marido saiu. Elara pegou a echarpe novamente. A protuberância estava exatamente sob o nome do fabricante. Caio poderia não ter nada a ver com isso. Era possível que a loja tivesse colocado uma etiqueta de segurança antifurto que se esqueceram de remover. Se sim, o teste da manhã seria apenas engraçado. Mas como Tainá sabia que seu marido havia escolhido o presente, Elara ligou para Lina. Sua filha atendeu quase imediatamente. Perguntou se estava tudo bem. Elara disse que só queria ouvir sua voz. Lina adivinhou que Caio estava chateado com seus planos de se encontrarem. Elara disse para ela não começar. Lina disse que Caio sempre tenta compensar seu comportamento com presentes. Elara caminhou até a janela. Lá embaixo, seu marido caminhava em direção à garagem com o telefone no ouvido. Elara perguntou como Lina sabia da echarpe. Lina lembrou que Elara havia lhe enviado uma foto dela ontem, dizendo que era bonita e combinava com ela. Caio olhou para trás para a casa e desapareceu atrás da porta da garagem sem acender a luz.
Lina notou que a voz de sua mãe soava estranha. Elara quis contar a ela sobre Tainã, mas se conteve. Lina desconfiava de seu padrasto há muito tempo, e até que sua mãe tivesse provas, não havia nada a discutir. Ela prometeu ligar de volta amanhã. Após a ligação, ela observou a garagem escura por vários minutos. Caio voltou 15 minutos depois. Quando questionado onde esteve, ele disse que estava verificando a fechadura. Eles foram para a cama antes das 11. Seu marido adormeceu rapidamente, virado para a parede. Elara podia ouvir sua respiração, o zumbido do aquecedor no andar de baixo e os carros raros passando lá fora. A echarpe estava no armário. Várias vezes ela tentou se convencer a ignorar o conselho bizarro. Pela manhã, ela poderia simplesmente ir ao ateliê, ouvir Tainá e decidir o que fazer a seguir. Colocar coisas sob o travesseiro de um homem adulto parecia um teste absurdo. No entanto, o quadrado duro sob a etiqueta era totalmente real. Por volta das 2 da manhã, Elara se levantou, tentando não deixar a cama ranger. Ela pegou a echarpe, voltou e levantou cuidadosamente a beirada do travesseiro de seu marido. O tecido lilás deslizou por baixo. Caio se mexeu. Ela congelou. Ele ajustou o cobertor e se acomodou novamente. Elara deitou-se do seu lado da cama, fechou os olhos e tentou se acalmar. O sono a evitou por um longo tempo, então seus pensamentos começaram a se emaranhar. Um movimento ao seu lado a acordou. A luz da manhã filtrava pela janela. O relógio marcava 5h45. Caio estava sentado na beirada da cama, os pés no chão, a mão direita apoiada sob o travesseiro. Elara manteve as pálpebras quase fechadas, deixando apenas uma fresta estreita. Seu marido puxou a echarpe e não pareceu nem um pouco surpreso. Ele não olhou para a esposa, não tentou descobrir como o item foi parar em sua cama. Seus dedos imediatamente encontraram a etiqueta do designer. Ele pressionou a protuberância, virou o tecido e verificou a costura. O rosto de Caio endureceu. Então ele lançou um olhar agudo para Elara. Ela não se moveu. Seu marido levantou-se lentamente e puxou a gaveta debaixo de sua mesa de cabeceira até o fim. Atrás dela havia um segundo telefone. Elara nunca o vira antes. Caio pegou a echarpe e o telefone e saiu para o corredor. Ele fechou a porta do quarto quase silenciosamente. Ela esperou alguns segundos, depois se levantou. O chão estava gelado contra seus pés descalços. O clique de uma fechadura veio do banheiro. Elara se aproximou e encostou o ouvido na porta. No início, houve apenas um farfalhar. Então seu marido começou a falar com uma voz abafada. Ele disse a Lorena que o rastreador havia parado debaixo de seu travesseiro. Ele fez uma pausa, depois disse que não tinha ideia de como ele foi parar lá, afirmando que Elara estava dormindo e devia ter notado a costuta ou o encontrado por acaso. A voz da outra pessoa era indistinguível. Ele a instruiu a dizer ao cara dela para esperar por enquanto e que eles resolveriam isso até sábado. Elara cobriu a boca com a mão. Naquele momento, o toque de uma curta chamada de vídeo ecoou dentro do banheiro. Caio praguejou baixinho. Ele perguntou a Lia por que ela apertou aquele botão. A voz de uma criança soou claramente. Ela perguntou se o papai viria hoje. Disse que a mamãe lhe dissera que em breve eles morariam em sua casa grande. Houve alguns momentos de silêncio. Caio disse a ela para dar o telefone à mãe imediatamente, observando que ela estava no chuveiro. Ele disse a Lia para desligar e ela respondeu que ia ter seu próprio quarto. Elara se afastou da porta. Suas costas bateram na parede. Pontos escuros dançaram diante de seus olhos, mas ela se manteve de pé. Seu marido tinha outra mulher. Ele tinha uma filha pequena que o chamava de papai.
E em algum lugar lá fora havia um homem se preparando para fazer algo no sábado, enquanto o rastreador deveria lhe mostrar o caminho. Atrás da porta, Caio encerrou a chamada abruptamente. A fechadura rangeu. Elara mal conseguiu dar um único passo em direção ao quarto, quando a porta do banheiro começou a se abrir. Ela se abriu o suficiente para uma mão passar. Caio espiou no corredor e viu sua esposa contra a parede. Elara pressionou os dedos nas têmporas, agindo como se tivesse acabado de sair do quarto. Ele perguntou por que ela estava parada ali. Ela disse que sua cabeça estava doendo muito e que queria pegar um analgésico. Seu marido não se moveu de seu lugar. A luz estava acesa atrás dele. Ele segurava o segundo telefone na mão. A borda lilás da echarpe aparecia por trás de suas costas. Ele a lembrou que o armário de remédios ficava na cozinha. Ela disse que se esqueceu e mal estava acordada. Ela deu um passo em direção às escadas. Caio saiu, fechou a porta com força e parou na frente dela. Ele notou que ela já estava acordada há um tempo, dizendo que ela estava na cama um momento atrás. Ele olhou fixamente para o rosto dela, tentando avaliar se ela havia ouvido a conversa. Ele perguntou por que ela havia parado perto do banheiro. Ela alegou que se sentiu tonta. Seu marido colocou a mão em seu ombro. O gesto parecia carinhoso, mas seus dedos a apertaram com mais força do que o normal. Ele disse para ela voltar para a cama e que ele lhe traria um pouco de água. Elara se virou e caminhou lentamente de volta para o quarto. Suas costas se prepararam para um grito. Ele chamou seu nome. Ela se virou. Ele perguntou se ela havia trocado os lençóis no meio da noite, observando que a fronha havia escorregado. Ela disse que estava ajustando os travesseiros e enfiou sua echarpe lá embaixo. Ela fez uma breve pausa, agindo como se estivesse tentando se lembrar. Disse que devia ter se confundido no escuro. Explicou que estava na mesa de cabeceira quando estava procurando o creme e que poderia tê-la colocar sob o travesseiro dele em vez do dela, porque queria passá-la a vapor pela manhã. Ela perguntou por que ele parecia tão nervoso. Caio desviou o olhar segurando a echarpe na mão. Ele conseguiu esconder o telefone atrás das costas. Elara acenou para a mão dele e perguntou o que ele estava segurando. Ele alegou que era um telefone antigo do trabalho que pegara no escritório ontem para transferir contatos. Ela perguntou por que nunca o vira antes. Ele disse que quase nunca o usava. Caio pegou a echarpe e passou o polegar sobre a etiqueta. Perguntou se ela notou algo de errado com ela. Ela perguntou o que deveria notar. Ele disse que a costura havia se soltado. Ela deu de ombros, dizendo que não havia olhado de perto. Seu marido riu, embora nenhum alívio aparecesse em seu rosto. Ele comentou sobre seu estranho hábito de deixar as coisas em lugares inesperados, acrescentando que ela também perdia telefones. Por alguns segundos, eles se encararam. Elara foi a primeira a desviar o olhar e sentou-se na beirada da cama. Pediu a ele que lhe trouxesse aquele comprimido, dizendo que realmente se sentia péssima. Caio demorou a sair. Ele perguntou casualmente se alguém a havia abordado no ponto de ônibus ontem. A pergunta a deixou tensa. Ela mencionou o atendente da loja de conveniência e o motorista do ônibus. Ele perguntou quem encontrou a echarpe. Ela disse que uma garota perto de uma lixeira, acrescentando que a agradeceu, e a garota foi embora. Ele pareceu pensativo. Aconselhou-a a não usá-la por enquanto, observando que a costura estava solta, e se ofereceu para levá-la a um costureiro. Ela perguntou a quem ele a levaria. Ele disse que encontraria alguém por perto. Caio saiu para a garagem. 1 minuto depois, a fechadura da porta da frente estalou. Elara correu para a janela. Seu marido atravessou a entrada de carros e entrou na garagem. Ele tinha a echarpe na mão. O segundo telefone ainda estava em seu bolso. Ela voltou para a cama e puxou os cobertores até o queixo. Suas mãos tremiam tanto que ela teve que entrelaçar os dedos sobre o estômago.
A voz da menina continuava ecoando em sua cabeça, falando sobre ter seu próprio quarto. A menina o chamara de papai sem hesitação. Isso significava que o caso já durava muito tempo. Caio tinha outra família inteira, sua própria vida separada e planos para a casa deles. Ele voltou da garagem sem a echarpe. Entrou no quarto com um copo d'água e um analgésico. Elara engoliu o comprimido, embora a dor de cabeça fosse falsa. Ele disse para ela não ir a lugar nenhum hoje e se ofereceu para ligar para a imobiliária dela. Ela recusou, dizendo que estaria bem às 9. Ele tocou sua testa. Observou que ela não tinha febre. 20 minutos depois, Caio voltou vestindo um terno. Anunciou que precisava estar no escritório mais cedo e que pegaria o carro dela na concessionária naquela noite. Ela perguntou se ele se referia ao carro dela. Ele disse que sim, acrescentando que descobriria o que eles encontraram. Elara disse que ligaria para o mecânico ela mesma. Ele disse que já havia combinado e que estavam verificando os freios e a suspensão. Ele beijou sua esposa nos lábios. O toque de sua boca a repugnou, mas Elara não se afastou. Ele disse para ela lhe enviar uma mensagem quando estivesse totalmente acordada. Da janela, ela observou seu marido entrar em seu carro. Ele não saiu imediatamente. Primeiro pegou o telefone, tocou na tela algumas vezes e só então saiu da garagem. Elara esperou até o carro desaparecer. Ela trancou a porta da frente e voltou para o quarto. A gaveta debaixo de mesa de cabeceira estava vazia. Debaixo dela havia um fundo falso estreito. Um cabo de carregamento e uma pequena chave sem chaveiro estavam lá dentro. Ela tirou uma foto do esconderijo, empurrou a gaveta de volta no lugar e discou para a oficina. Apresentou-se e confirmou que estavam com o carro dela. O mecânico puxou a ordem de serviço, confirmando que o receberam ontem e que o diagnóstico estava agendado para hoje. Ela perguntou que problemas haviam sido relatados. Ele mencionou ruídos estranhos ao frear e vibrações em alta velocidade. Ela afirmou que não havia relatado nada do tipo. O homem hesitou, explicando que o marido dela preencheu a ordem de serviço e alegou que ela havia notado esses sintomas por alguns dias. Ela os instruiu a não realizar nenhum trabalho sem seu consentimento por escrito e exigiu que não entregassem as chaves a ninguém além dela. O mecânico concordou e acrescentou uma nota ao arquivo. Elara desligou. Caio a privara deliberadamente de seu veículo e a empurrara teimosamente para pegar o ônibus. Ela pegou um Uber para o ateliê de costura. No caminho, verificava constantemente o espelho retrovisor. O medo se agarrava a cada SUV escuro e silhueta familiar na calçada. Atrás da farmácia havia uma pequena vitrine com uma placa desbotada que dizia Concertos e Alfaiataria. Um manequim com um casaco inacabado estava na porta. Elara entrou. Um sino tocou acima. Uma mulher de 50 e poucos anos estava sentada atrás do balcão costurando um zíper em uma jaqueta. Elara a cumprimentou e disse que precisava falar com Tainá. A dona olhou para cima e perguntou sobre o que era. Elara disse que era a mulher cujo item perdido foi devolvido ontem. Tainá saiu de trás de uma cortina. Ela usava calças pretas e uma camisa de botões clara. Seu cabelo estava trançado em uma trança grossa. Tainá disse à tia Marta que sairia por alguns minutos. Sua tia observou que tinham muito trabalho, mas Tainá insistiu que era importante. Elas foram para a sala dos fundos, que abrigava 2 máquinas de costura, caixas de linha e uma tábua de passar. Tainá fechou a porta. Perguntou se Elara fez o que ela lhe disse para fazer. Elara confirmou, detalhando como seu marido encontrou o esconderijo, acordou, deslizou a mão sob o travesseiro, verificou imediatamente a etiqueta e depois pegou um telefone descartável. A jovem baixou os olhos, sussurrando que estava certa.
Elara exigiu que ela explicasse tudo agora mesmo, sem enigmas. Tainá perguntou se a Echarpe estava na casa dela. Elara disse que ele a levou e perguntou por que havia um rastreador nela. Ela olhou para a garota esperando pelo resto. Tainá esclareceu que era um pequeno dispositivo GPS que transmitia a localização para um aplicativo de telefone. Elara perguntou se ela tinha certeza. Tainá disse que ela mesma o costurou. O significado daquelas palavras demorou um momento para ser assimilado. Elara perguntou se ela realmente o costurou. Tainá explicou que 2 semanas atrás, uma mulher loira, alta, um pouco mais jovem que Elara entrou. Ela trouxe uma echarpe nova e um dispositivo do tamanho de um botão grande, pedindo para escondê-lo sob a etiqueta do designer. Elara perguntou seu nome. Tainá disse que ela se apresentou como Lorena. Nenhum sobrenome foi dado. Elara se lembrou de como Caio havia sussurrado no banheiro: Lorena. O rastreador foi parar debaixo do meu travesseiro. Elara perguntou o que mais Lorena havia dito. Tainá explicou. Lorena alegou que sua tia idosa continuava esquecendo coisas nos ônibus e o dispositivo era para ajudar a encontrar sua bolsa ou roupas. Elara perguntou por que Tainá a havia avisado. Então Tainá se apoiou na mesa de corte. Ela disse que enquanto estava trabalhando, Lorena estava falando ao telefone. Primeiro, Lorena mencionou que a echarpe deveria ser um presente para uma mulher. Então ela acrescentou: diga a ela que você passou muito tempo escolhendo. Ela usa tudo o que você dá, por meses. Elara perguntou o que mais ela ouviu. Tainá disse que Lorena andava de um lado para o outro perto da janela falando mais baixo, então ela não conseguiu ouvir tudo. Mas então Lorena disse: o mais importante é que ela use esta echarpe no sábado. Então o cara verá no mapa exatamente onde ela desceu do ônibus e não cometerá um erro. Tainá confirmou que essas foram suas palavras exatas. Elara perguntou por que ela não foi imediatamente à polícia. Tainá a encarou perguntando com o que ela iria até eles. Um fragmento de uma conversa telefônica ouvida por acaso. Mas então, Caio veio buscar a echarpe. No dia seguinte, ele verificou a costura, pagou em dinheiro e perguntou se o dispositivo poderia ser substituído se parasse de funcionar. Elara percebeu que Tainá o havia reconhecido ontem. Tainá explicou que quando viu Elara procurando a echarpe perdida, percebeu que a história sobre a tia idosa era mentira. Elara perguntou como Tainá sabia que ele era seu marido. Tainá disse que Lorena havia mencionado que o homem a pegaria. Ele mesmo a daria à mulher. Então ele apareceu. Ontem Elara usava uma aliança e a echarpe era a mesma. Ela ligou os pontos. Elara passou a mão pelo rosto. Observou que Tainá poderia ter lhe contado tudo ali mesmo, no ponto de ônibus. Tainá disse que poderia, mas perguntou se Elara teria acreditado nela. A resposta era óbvia. Ainda ontem, Elara havia presumido que a garota era uma vigarista ou uma vidente. Elara perguntou por que Tainá aconselhou colocar echarpe sob o travesseiro. Tainá explicou que uma pessoa que não sabe de nada perguntaria como um objeto estranho foi parar ali. Seu marido teve que verificar imediatamente a etiqueta. Dessa forma, Elara obteve provas pelo menos para si mesma. Elara revelou que ele havia falado com Lorena e lhe dissera para que seu cara esperasse até sábado. Tainá empalideceu. Isso significava que o perigo era real. Elara acrescentou que ele tinha uma filha com essa mulher, uma menina que acidentalmente iniciou uma chamada de FaceTime e disse que em breve moraria em sua casa grande. A sala dos fundos ficou em silêncio. Além da porta, a máquina de costura zumbia. Tia Marta estava respondendo à pergunta de um cliente sobre o comprimento da manga. Tainá perguntou se ela gravou. Elara disse que não.
Ela estava parada perto da porta, com muito medo de se mover. Tainá disse que ela não poderia voltar para casa sozinha. Ele ainda não sabia que ela tinha ouvido a ligação. Elara contou sua desculpa fabricada sobre colocar a echarpe lá por engano. A jovem ouviu sem interromper. Tainá disse que um rastreador poderia ser removido sem destruir a echarpe, apenas rasgando alguns pontos. Ela supôs que ele provavelmente já havia retirado o dispositivo. Elara observou que se o plano fosse para sábado, ele ainda precisaria do equipamento. Elara explicou que tinha um compromisso para ver uma casa de campo no sábado, que Caio havia insistido no ônibus e colocado seu carro na oficina sob um pretexto falso. Tainá se endireitou abruptamente. Ela observou que era uma longa caminhada do ponto final do ônibus, cerca de 800 metros, com quase nenhuma casa ao longo da estrada. Ela disse a Elara para não ir. Elara disse que não tinha a menor intenção de ir. Ela caminhou até a janela. Carros enchiam o estacionamento. Fora da farmácia, os pedestres se apressavam em seus afazeres. Elara disse que precisava descobrir quem era essa Lorena. Tainá se ofereceu para descrevê-la, mas Elara disse que uma gravação de câmera de segurança seria melhor. Tainá disse a ela que não havia câmeras dentro, apenas uma fora da farmácia, mas ela não sabia se eles guardavam as filmagens por 2 semanas. Elara perguntou se havia um recibo do pedido. Tainá disse que Lorena recusou, pagou em dinheiro e disse que não precisava de um rastro de papel. A mulher havia escolhido deliberadamente uma loja que raramente mantinha registros digitais de cada cliente que entrava. Tainá entregou-lhe um cartão de visita. Ela disse a Elara para não salvar o número com seu nome verdadeiro. Elara perguntou se ela estava disposta a depor. Tainá disse que sim. Ela recontaria tudo o que ouviu e fez, mesmo que a acusassem de ser cúmplice, porque não tinha ideia para que o dispositivo realmente servia na época. Ela acrescentou que ficar em silêncio agora pioraria as coisas. Marta bateu na porta chamando Tainá para ajudar um cliente que esperava. Tainá disse que estava indo. Elara a deteve, perguntando por que ela havia recusado dinheiro ontem. Tainá perguntou o que ela pegaria por ter costurado pessoalmente um dispositivo perigoso em suas roupas. Elara perguntou se ela realmente acreditou em Lorena no início. Tainá disse que sim, e que agora tinha que consertar o que podia. Na rua, Elara ligou para Lina. Sua filha atendeu com uma voz sonolenta, observando que Elara estava ligando cedo. Elara disse que sabia que Lina trabalhava de casa pela manhã. Lina imediatamente perguntou o que aconteceu, adivinhando que Caio havia sido horrível novamente. Elara implorou por nenhuma pergunta por telefone. Sua filha imediatamente ficou séria e perguntou onde ela estava. Elara disse que estava perto do terminal. Lina disse a ela para pedir um Uber e que ela a deixaria subir. Seu telefone vibrou assim que o carro estava chegando. Era Caio. Ele perguntou como ela estava se sentindo. Ela disse que se sentia melhor. Ele perguntou se ela estava em casa. Elá olhou para trás, para a placa do ateliê que se afastava e mentiu, dizendo que sim, que acabara de acordar. Ele disse que deixou sua pasta em seu escritório em casa e que estaria lá em cerca de 40 minutos. Elara se forçou a soar calma, dizendo ok. Ela estaria esperando. Após a ligação, o motorista perguntou se ela queria que ele voltasse. Ela disse, não continue dirigindo. Caio estava indo para casa. Em 40 minutos, ele veria um quarto vazio e perceberia que sua esposa havia mentido. Elara abriu o aplicativo de casa inteligente em seu telefone. A tela mostrava a entrada da garagem, a varanda e o portão. Ela voltou para a filmagem da manhã.
Seu marido havia saído com a echarpe desaparecido na garagem e voltado sem ela. 1 minuto depois, ele reapareceu e olhou para as janelas. Ela ampliou a imagem. Em sua mão, Caio segurava um pequeno objeto preto. Ele o pressionou, olhou para a casa e o guardou no bolso. Não era uma chave. O transmissor GPS estava agora em sua posse. Naquele exato momento, o carro de seu marido apareceu na transmissão ao vivo. Ele havia chegado na garagem mais cedo do que disse. Caio saiu rapidamente, sem nem se preocupar em fechar a porta do motorista, e marchou em direção à casa. Seu telefone tocou novamente. Elara não atendeu. Seu marido discou uma segunda vez, depois uma terceira. Então, uma mensagem de texto chegou. Onde você está? Elara olhou para a estrada. Faltavam 10 minutos para o apartamento de Lina. Uma nova mensagem chegou quase imediatamente. Elara, eu sei que você não está em casa. O telefone acendeu em sua mão novamente. Ela silenciou o volume. O motorista ficou em silêncio. Bairros familiares passavam pela janela e Elara sentia como se estivesse vendo o SUV de Caio em cada cruzamento. Lina estava esperando do lado de fora das portas do saguão. Vendo sua mãe, ela abriu a porta traseira do carro e disse para ela subir correndo. O apartamento cheirava a café. Elara tirou o casaco, mas manteve a bolsa no ombro. Disse a Lina para trancar a porta. Sua filha obedeceu, depois a agarrou pelo pulso, notando que ela estava tremendo e exigindo saber o que aconteceu. Elara explicou sobre a echarpe, o rastreador, o telefone descartável e a conversa que ouviu através da porta do banheiro. Mencionar Lia, de 5 anos, foi a parte mais difícil. Lina tentou interromper várias vezes, mas sua mãe pediu que ouvisse até ao fim. Quando Elara mencionou o homem que foi instruído a esperar até sábado, Lina fechou o laptop com força. Declarou que Elara nunca mais voltaria lá sozinha. Elara disse que precisava pegar suas roupas e documentos. Lina disse que pegariam mais tarde. Elara se preocupou com sua identidade, os seus arquivos da imobiliária e as chaves do cofre do escritório. Lina disse que sua vida era mais importante do que algumas pastas. Elara se jogou em uma cadeira. Ela viveu ao lado dele por tantos anos e ainda ontem ele calmamente cozinhou o jantar enquanto discutia onde um estranho deveria emboscá-la. Lina colocou um copo de água na frente de sua mãe e perguntou se ela tinha uma gravação da ligação. Elara disse que não, explicando que as câmeras externas captavam áudio, mas as internas apenas gravavam vídeo. Lina disse que precisavam proteger tudo o que tinham. Sua filha baixou a filmagem da manhã da nuvem, colocou uma cópia em um pendrive e enviou outra para um cofre criptografado na nuvem. Disse a Elara para não abrir as mensagens de Caio, para que ele não recebesse confirmações de leitura, querendo que ele pensasse que ela não as havia visto. Elara observou que ele sabia que ela havia fugido. Lina notou que ele ainda não sabia exatamente o quanto ela sabia. O telefone vibrou novamente. Seu marido estava ligando. Elara olhou para a tela sem coragem de atender. Lina disse a ela para atender, colocar no Viva Voz e que ela usaria um aplicativo de gravação de voz. Lina iniciou o aplicativo e assentiu. Elara atendeu. Disse que estava na casa de Lina. Ele perguntou por que ela havia mentido sobre estar em casa. Ela disse que se sentiu tonta novamente e ficou com medo de ficar sozinha. Ele disse que ela poderia simplesmente ter lhe contado. Ela alegou que ele estava com pressa e ela não queria estressá-lo. Ele observou que voltou 20 minutos depois e ela já havia partido. Elara permaneceu em silêncio. A Linha ficou em silêncio do lado dele. Ele finalmente disse que estava preocupado, observando que ela estava agindo de forma estranha a manhã toda e depois desapareceu. Ela disse que só queria passar um tempo com sua filha.
Ele reclamou que Lina estava virando Elara contra ele novamente. Lina franziu a testa. Elara retrucou que era exatamente por isso que não lhe dissera que estava vindo por causa de como ele a tratava. Ele perguntou bruscamente como ele a tratava, parecendo defensivo. Ela disse que ele tolerava Lina em vez de aceitá-la. Ele disse a Elara para não inventar coisas. Ela insistiu que não estava. Seu marido exalou ruidosamente. Ele disse a ela para voltar para casa, para que pudessem conversar sem testemunhas. Ela disse que ficaria até a noite. Ele disse que não recomendaria isso. Ela perguntou se era uma ameaça. Ele alegou que era um apelo para que ela não destruísse sua família por causa das ilusões de sua filha. A ligação foi encerrada. Lina parou a gravação. Ela notou que ele estava nervoso e aplicando pressão, sugerindo que ele poderia ter descoberto que Elara sabia sobre o rastreador. Elara disse que não era o suficiente para fazer uma acusação sólida. Lina concordou, mas disse que era o suficiente para iniciar uma investigação urgente. Juntamente com o depoimento de Tainá e as filmagens de segurança, era um começo. Elara olhou para a tela em branco, perguntando-se em voz alta por que ele a odiava tanto. Lina explicou que o incomodava o fato de Elara ter alguém que ele não podia controlar. Ela apontou que Elara costumava deixá-lo dizer coisas horríveis sobre ela, que inicialmente eles discutiam, mas eventualmente Elara começou a ver Lina em segredo, como se estivesse fazendo algo vergonhoso. Lina sentou-se à sua frente. Ela admitiu que ficou furiosa com isso, especialmente depois do drama com o apartamento, 3 anos antes. Elara havia comprado um apartamento para sua filha, usando suas próprias economias acumuladas antes do casamento, que legalmente permaneciam como seus bens particulares. Caio descobriu a transação depois que a escritura foi assinada e teve um ataque de fúria. Ele gritou que sua enteada deveria obter seu próprio financiamento como todo mundo. Então ele alegou que Lina estava apenas esperando sua mãe morrer para que pudesse exigir metade da casa conjunta deles. Elara chamou suas palavras de nojentas. Seu marido se desculpou e comprou flores, mas o relacionamento entre ele e a jovem foi permanentemente destruído. Lina notou que ele constantemente trazia à tona o tópico da herança. Mesmo quando Elara estava perfeitamente saudável, Lina sentia que Caio estava apavorado de acabar sem um teto sobre sua cabeça. Eles haviam comprado a casa em Alphaville juntos, então metade pertencia a ele, de qualquer maneira. Elara olhou para cima, observando que se algo acontecesse com ela, sua metade passaria para seus parentes mais próximos. Lina perguntou se ela havia feito um testamento. Elara disse que não. Lina pegou um pedaço de papel e desenhou um diagrama. Sob as leis de sucessão do Estado de São Paulo, a metade de Elara da propriedade comum e seus bens separados seriam divididos entre ele e Lina. O comentário da pequena Lia sobre a casa grande não parecia mais uma fantasia de criança. A menina havia sido prometido um quarto exatamente onde Elara morava atualmente. Elara sussurrou que ele havia calculado tudo. Lina concordou, mas disse que precisavam de fatos concretos. Lina pegou o número da advogada Raquel Costa, que cuidava das transações legais da imobiliária de Elara. Ela disse a Elara para ligar para ela, dizer que precisava de uma consulta urgente sobre uma ameaça à sua vida. 15 minutos depois, a advogada marcou uma reunião e disse a elas para irem ao seu escritório no centro imediatamente. Um Uber foi pedido para a entrada do prédio adjacente. A advogada Raquel Costa as recebeu em seu escritório, baixou as persianas e começou a tomar notas. Elara forneceu a gravação da ligação, o vídeo da entrada da garagem, as fotos do fundo falso na mesa de cabeceira e o número de telefone de Tainá.
Ela concluiu afirmando que o rastreador em si estava com seu marido, mas a Echarpe foi deixada em casa. Costa perguntou se ela estava pronta para registrar um boletim de ocorrência hoje. Elara disse que sim. Nesse caso, a advogada a aconselhou a não investigar por conta própria e a parar de tentar atrair seu marido para uma confissão. Ele já estava em alerta máximo. Elara mencionou que precisava pegar seus documentos. Costa disse que ela só poderia fazê-lo depois de registrar um boletim de ocorrência e estritamente com uma escolta policial. Dada a ameaça à sua segurança, ela não poderia voltar lá sozinha. A advogada pediu a Lina para digitar uma linha do tempo cronológica dos eventos. Elara verificou os detalhes usando seus registros de chamadas e os carimbos de data-hora nas câmeras de segurança. Costa as advertiu a não apagar nenhuma mensagem de texto, enfatizando que os arquivos digitais originais devem ser preservados. Ela as instruiu a tirar capturas de tela, mostrando a data-hora e números de telefone. Na Delegacia de Polícia de São Paulo, elas foram recebidas pelo delegado Roberto Matos, da Força Tarefa de Crimes Graves. Ele ouviu a gravação e pediu a Elara para detalhar as circunstâncias. Prestar depoimento levou quase 2 horas. Ela falou sem suposições, atendo-se estritamente às ações, declarações de ambos os lados e cronogramas. Ela destacou especificamente a visita agendada para sábado, o endereço da casa em São Roque, sua falta de veículo e o trecho desolado da estrada que leva do ponto de ônibus. Matos perguntou quem marcou o compromisso. Ela explicou que o proprietário do imóvel ligou para sua imobiliária e sua assistente atendeu a chamada. Caio viu a entrada em sua agenda compartilhada e começou a pressioná-la para ir. Ela observou que tinha as informações de contato do proprietário em seu telefone de trabalho e em seu banco de dados. O delegado disse a ela para não contatar o proprietário ainda. Ele então esclareceu os detalhes sobre Lorena Lia e o terceiro não identificado. Elara explicou que ouviu claramente a voz da criança no telefone do banheiro, mas mal conseguiu distinguir a voz da amante. Ela acrescentou que Tainá estava disposta a corroborar sua história. Matos disse que isso era bom. Ele ligou para a costureira na presença de Elara, se apresentou e pediu que ela fosse à delegacia. Ela concordou. Ele então se virou para Lina e perguntou se sua mãe tinha um lugar seguro para ficar esta noite. Lina disse que sim, mas Matos observou que o marido dela conhecia aquele endereço. Ele as aconselhou a mudar de local pelo menos por alguns dias e a não contar a ninguém onde estavam, exceto a um amigo próximo e ao advogado. Lina protestou, insistindo que sua mãe ficaria com ela e acrescentou que convidaria uma amiga para passar a noite, para que não fossem apenas as duas. O delegado concordou com este arranjo, desde que todas elas ficassem dentro do apartamento de Lina. Ele advertiu que o marido dela poderia aparecer e tentar forçar uma conversa. Elas não podiam arriscar um confronto perigoso. Elara perguntou sobre seus documentos. Matos respondeu que a segurança era a prioridade, prometendo que as manteria informadas de seus próximos passos na medida em que sua cooperação fosse necessária. Ele não prometeu uma prisão imediata. Elara entendeu. Uma conversa alarmante, ouvida através de uma porta fechada, não era suficiente para acusar alguém de conspiração para cometer assassinato. Tainá chegou à delegacia com tia Marta. A jovem trouxe seu livro de registros. Na página correspondente à data em questão, havia uma entrada Echarpe, etiqueta de designer, dispositivo de rastreamento de dinheiro. Ao lado estava o valor registrado. Ela explicou que registrava os trabalhos para seus próprios registros, observando que a cliente não havia dado um sobrenome. Matos a convidou para uma sala de interrogatório, pedindo a Elara e Lina para esperarem no corredor. Enquanto isso, Lina verificou o telefone de sua mãe.
Ela notou que as contas familiares estavam vinculadas, que significa que Caio podia ver quaisquer dispositivos associados ao seu perfil. Elara explicou que ela mesma havia configurado isso quando perdeu o telefone no ano passado. Lina anunciou que estava desativando os serviços de localização. Através da divisória de vidro, Elara observava Tainá respondendo às perguntas. Sua tia sentou-se ao seu lado. A jovem estava arriscando a reputação da loja e sua própria paz de espírito por uma total estranha. O telefone de Elara vibrou. Caia havia enviado uma mensagem. Ela está tentando nos colocar um contra o outro novamente. Não a deixe arruinar sua vida. Volte para casa. Eu te amo. Elara mostrou a tela para seu advogado, que acenou para o delegado Matos. Ele fotografou a mensagem com sua câmera do departamento e disse para ela não responder. À noite, a tensão no apartamento de Lina era palpável. Cronogramas e o pendrive com as cópias do vídeo estavam na mesa de jantar. Bia chegou depois do trabalho com uma mala de viagem. Ela era amiga de Lina desde a faculdade e imediatamente verificou todas as fechaduras ao entrar. Ela disse a Elara que lhe trouxera um roupão chinelos, uma escova de dentes e alguns suplementos de ansiedade à base de ervas. Elara agradeceu, desculpando-se por arrastá-la para isso. Bia minimizou, dizendo que uma noite não arruinaria sua vida. Na cozinha, Lina explicou por que sua mãe não podia voltar para casa. Bia ouviu em silêncio, apenas perguntando uma vez se a Sharp era literalmente apenas para que ele pudesse rastrear por onde ela estava andando. Lina confirmou, observando que sua mãe deveria caminhar quase 1 quilómetro por uma estrada vazia amanhã. Bia declarou que não abririam a porta para ninguém, prevendo que Caio apareceria. Elara concordou, acrescentando que se ela se recusasse completamente a falar com ele, ele perceberia que eles estavam cientes de seu plano. Na última hora, seu marido havia enviado mais 2 mensagens. Na primeira, ele pediu a ela para se acalmar e parar de ouvir sua filha. Na segunda, ele disse que comprou seus bombons de cereja favoritos e estava indo para lá. Ela informou o delegado Matos. O oficial a aconselhou a estabelecer os termos da reunião ela mesma. Se Caio aparecesse do lado de fora do prédio, ela deveria ligar para o delegado antes de deixá-lo entrar. Por volta das 1h, o familiar Suve estacionou na rua, abaixo. Lina o viu primeiro da varanda. Ele havia chegado. Caio pegou sacolas de compras e um buquê de crisântemos brancos. Depois se dirigiu às portas do saguão. Lina discou para Matos e o colocou no viva-voz. Ela lhe disse que Caio estava lá e tinha mantimentos e flores. O delegado instruiu-as a não deixá-lo entrar no apartamento. A conversa tinha que acontecer exclusivamente no corredor. Ele disse a elas que se Caio começasse a fazer ameaças ou tentasse forçar a entrada, elas deveriam encerrar o encontro imediatamente. Ele disse para elas começarem a gravar antes. O interfone tocou. Elara vestiu o roupão vinho que Bia havia trazido. Lina colocou um pequeno gravador digital no bolso de sua mãe e verificou a luz indicadora. Estava gravando. Bia se ofereceu para ficar no quarto. Lina disse que ficaria na cozinha. Se ele visse as 3, ficaria desconfiado. Elara o deixou entrar. Quando Caio chegou ao andar delas, sua esposa desfez a corrente, entreabriu a porta e ficou firmemente na soleira. Seu marido parecia exausto. Ele segurava flores, um pacote embrulhado e sacolas de compras pesadas. Ele perguntou se ela o deixaria entrar. Elara disse que Lina não queria que eles conversassem na sala de estar. Ele argumentou que veio para vê-la e sugeriu que conversassem no corredor. Caio espiou por cima do ombro dela. A luz vinha da cozinha, mas sua filha estava fora de vista. Elara concordou, mas disse que tinha que ser rápido. Ele colocou uma sacola no chão e lhe entregou o buquê. Disse que comprou crisântemos, lembrando que ela havia dito que lírios lhe davam dor de cabeça.
Elara pegou as flores. Seu marido se lembrava de pequenos detalhes, mas era capaz de planejar seu assassinato com outra mulher. Ele apontou para as compras e os bombons de cereja, assumindo que não havia muito para comer na casa de Lina e dizendo que queria cuidar delas. Ele desenrolou o papel pardo. Dentro estava a echarpe lilás. Elara apertou os caules dos crisântemos com mais força. Perguntou se ele a trouxera. Ele disse claro, explicando que notou que a costura estava solta naquela manhã e a levou a uma costureira que conhecia, que consertou a etiqueta. Ele alegou que ela fez isso rapidamente, dizendo que levou 10 minutos no máximo. Caio mostrou a ela a borda do tecido. Os pontos pareciam novos e a protuberância dura podia ser sentida sob a etiqueta mais uma vez. Isso significava que o rastreador estava de volta no lugar. Ele disse para ela pegá-la, observando que estava ficando frio lá fora, e ela estava preocupada em perdê-la novamente. Ele prometeu que ela não a perderia desta vez e disse para ela apenas amarrá-la mais apertado. Elara aceitou a echarpe e a colocou em cima da sacola de compras. Perguntou se era por isso que ele viera pela echarpe. Ele disse que veio por ela. Ele se aproximou, mas não cruzou a soleira. Disse que não conseguiu se concentrar no trabalho o dia todo, reclamando que ela saiu, mentiu, desligou o compartilhamento de localização e parou de atender suas ligações. Perguntou se ela tinha alguma ideia de como ele se sentia. Ela repetiu que precisava de um tempo com Lina. Ele acusou Lina de convencer Elara de que ele era o inimigo. Elara afirmou que não haviam falado sobre ele o dia todo. Ele disse que não acreditava nela. Elara baixou o buquê para que seu roupão não abafasse o gravador em seu bolso. Disse a ele que estava cansada e não queria brigar. O tom dele suavizou. Ele concordou e pediu que ela voltasse para casa. Ela disse que ficaria lá esta noite, mas amanhã. Ela fez uma pausa, chegando ao momento pelo qual abrira a porta em primeiro lugar. Disse a ele que tinha visita à casa de campo amanhã e queria dar uma olhada, já que o cliente já estava dedicando seu tempo. Disse que ficaria na casa de Lina novamente depois e voltaria para casa no domingo. Um lampejo de alívio cruzou o rosto de seu marido, que ele rapidamente disfarçou. Ele perguntou se ela havia decidido não cancelar a viagem. Ela argumentou que a imobiliária não deveria perder um cliente valioso por causa de uma briga de família. Ele concordou. Olhou para a echarpe. Ela observou que seu carro estaria na oficina até segunda-feira, então ela pegaria o ônibus. Ele se ofereceu para levá-la. Ela lembrou que ele tinha um evento corporativo pela manhã. Ele disse que poderia sair mais cedo. Ela recusou, dizendo que não era uma caminhada longa do ponto de ônibus. O tempo deveria estar bom e ela simplesmente caminharia. Caio assentiu. Disse para ela ligar quando chegasse lá. Ela mencionou que o sinal de celular lá era ruim. Ele disse para ela pelo menos lhe enviar uma mensagem antes de descer do ônibus. Ela concordou. O olhar dele se fixou na etiqueta novamente. Perguntou se ela a usaria amanhã, insistindo que a colocasse, pois estaria frio. Disse que seu presente estaria perto dela e ele se sentiria melhor sabendo que ela não estava congelando. Parecia o mais terno cuidado. Se alguém ouvisse essa gravação isolada dos outros eventos, nunca detectaria uma ameaça. Ele prometeu cozinhar o jantar no domingo, mencionou fazer peixe, legumes e o molho que fez no Ano Novo. Disse que eles se sentariam apenas os dois e conversariam calmamente. Admitiu que estivera frio ultimamente, culpando o estresse do trabalho, e reconheceu que eles constantemente brigavam sobre Lina em casa. Disse que as coisas não podiam continuar assim. Ela perguntou o que ele estava propondo recomeçar, sem suspeitas culpas e fugas após cada discussão. Elara mal reprimiu um sorriso amargo. Seu marido estava prometendo um novo começo para uma mulher cujo fim ele estava atualmente arranjando. Ela concordou que conversariam no domingo,
Ele perguntou se ela definitivamente voltaria. Ela disse que sim. Caio a abraçou com cuidado. Elara não se moveu. Sua bochecha tocou o colarinho frio de seu casaco. Ele sussurrou que a amava. O gravador em seu bolso capturava cada segundo. Ela disse que precisava de um tempo. Ele prometeu dar-lhe. Seu marido se afastou, acariciou seu cabelo e a beijou nos lábios. Elara permitiu, sabendo que atrás da porta da cozinha Lina estava lutando com o impulso de se revelar. Ele disse a ela para ter cuidado amanhã, observando que a estrada lá fora provavelmente estava vazia. Ela apontou que ele nunca esteve naquela casa. Ele alegou que verificou o endereço no Google Maps, observando que havia uma faixa de mata e uma antiga cascalheira por perto. Um arrepio percorreu a espinha de Elara, mas sua expressão permaneceu indecifrável. Ela comentou que ele havia estudado sua rota com muito cuidado. Ele perguntou se preocupar com sua esposa era algo ruim. Ela disse que não. Ele lhe entregou a segunda sacola de compras. Disse para ela ligar para ele pela manhã. Elara concordou. Caio saiu descendo as escadas. Elara fechou a porta, colocou a trava da corrente no lugar e se encostou na parede. As sacolas quase escorregaram de suas mãos. Lina saiu correndo da cozinha. Ela notou que ele mencionou especificamente a cascalheira. Ele poderia ter visto o endereço na agenda. Ele poderia ter olhado o mapa online, mas por que o marido faria uma análise de terreno ao redor da propriedade de outra pessoa? Bia pegou as sacolas de compras. Ela disse a Elara para desligar o gravador primeiro. Elara o tirou. Lina notou que ele não disse nada explicitamente, mas confirmou que conhecia a rota, a estrada vazia e a cascalheira. Ela acrescentou que ele também praticamente a forçou a usar a echarpe de volta. Na cozinha, Bia colocou luvas descartáveis e transferiu o tecido lilás para um saco plástico hermético limpo. Lina as advertiu a não tocar na etiqueta até que a polícia chegasse e disse para não tocarem na comida também. Elara ligou para Matos. Ele pediu que não desempacotassem nada e chegou 40 minutos depois com um técnico da cena do crime e uma agente disfarçada, a sargento Mônica Dantas. Antes de iniciar o exame, eles perguntaram quem havia tocado nos itens apreendidos, o que foi anotado no registro. A echarpe foi fotografada dentro do saco, depois estendida em um tapete limpo. O técnico mediu a colocação da etiqueta e separou cuidadosamente os pontos. Sob o tecido, um rastreador preto e plano foi revelado. Ele registrou seu número de série e ensacou o dispositivo separadamente. Lina perguntou se eles iriam colocá-lo de volta na echarpe. Matos explicou que depois que isso terminasse, o equipamento seria registrado como prova, mas por enquanto eles o usariam em sua operação. Ele disse que o pegariam pela manhã. O rastreador precisava se mover como se tudo estivesse indo de acordo com o plano deles. Eles ouviram a gravação inteira. Não havia confissão explícita. Caio soava atencioso, como um marido amoroso. Elara perguntou se o comentário sobre a antiga cascalheira os ajudaria. Matos disse que seria avaliado, juntamente com o resto das evidências, mas por si só não provava nada, já que os mapas são públicos. Ela perguntou o que aconteceria amanhã. Matos explicou que eles montariam uma operação tática para garantir sua segurança e verificar as informações coletadas. Ele disse a ela que ela não iria ao local. Caio estaria esperando que o rastreador se movesse ao longo da rota combinada e eles haviam levado isso em conta. A sargento Mônica Dantas tirou o casaco e ficou ao lado de Elara. Elas tinham aproximadamente a mesma altura e constituição. O cabelo da oficial era mais escuro, mas à distância, um gorro e maquiagem poderiam disfarçar a diferença. Dantas anunciou que iria no lugar de Elara. Ela disse que haveria uma escolta no ônibus e uma equipe tática posicionada perto da linha das árvores.
Lina empalideceu, perguntando o que aconteceria se o agressor estivesse armado, e por isso sua mãe ficaria em casa. Dantas garantiu que usaria um colete à prova de balas, teria comunicação e apoio em vários pontos estratégicos. Lina argumentou que o cara teria que atacá-la para que pudessem prendê-lo. Matos interveio. Ele esclareceu que ninguém estava esperando até que a vida de alguém estivesse em perigo. Os motivos para a prisão são avaliados com base no comportamento do suspeito, mas eles não divulgam detalhes táticos. Elara mostrou a Sargento Dantas seus maneirismos, como ela amarrava a echarpe e como carregava a bolsa. Lina trouxe um par de botas muito semelhante do armário. Elara ofereceu seu casaco. Dantas aceitou. Ela observou que à distância o suspeito confiaria no sinal do GPS e na echarpe lilás. De perto, ele só veria seu rosto quando fosse tarde demais para recuar. O delegado Matos confirmou o horário do ônibus, os pontos de transferência, o nome do proprietário do imóvel e o nome da assistente que atendeu a chamada do cliente. Ele instruiu Elara a ligar para o marido pela manhã. Ele disse para ela dizer que estava saindo e que colocou a echarpe dele porque estava frio, advertindo-a a não improvisar nada. Depois disso, a agente deles tomaria posse do telefone de Elara até o final da operação. Elara ficaria no apartamento com sua filha e amiga. Ele observou que Caio poderia passar de carro pelo prédio, mas eles o estavam vigiando. Elas não deveriam abrir a porta para ninguém. Matos as lembrou que a echarpe e o rastreador ficariam com eles até a manhã seguinte. Lina trouxe um mapa topográfico impresso da área. Do terminal, a estrada passava por casas esparsas, depois curvava em direção à mata. À direita começava a encosta da antiga cascalheira. A casa ficava um pouco mais adiante. Elara perguntou se o proprietário realmente queria se encontrar. Matos disse que estavam verificando essa pista, mas sua suposição de trabalho era que ninguém a estava esperando naquela propriedade. O cliente poderia ter sido uma armação. Havia várias possibilidades e ele a aconselhou a não tirar conclusões precipitadas. Elara olhou para o mapa novamente. Amanhã, uma estranha caminharia por aquela estrada e um homem esperando por ela na mata teria certeza absoluta de que estava olhando para seu alvo. Quando os oficiais saíram, as flores, os chocolates e as compras permaneceram na mesa. Os crisântemos brancos pareciam frescos, como se entregues por um marido modelo, ansioso para resolver uma pequena discussão. Bianca colocou o buquê em um vaso. Ela perguntou se deveria jogá-los fora. Elara disse: deixe-os ficar. Querendo se lembrar de como o suposto cuidado parecia quando mascarava um cálculo frio, Lina moveu as sacolas de compras para o canto mais distante, declarando que sua mãe nunca mais voltaria lá, exceto para pegar suas coisas com uma escolta policial. Bia abriu o sofá-cama na sala de estar. Lina deitou-se ao lado de sua mãe e sua amiga pegou a poltrona reclinável. Pouco antes da meia-noite, Caio enviou uma mensagem. Agradeceu por ela ter falado com ele. Disse que estaria esperando por ela no domingo com o jantar e a lembrou de definitivamente usar sua echarpe amanhã, porque a previsão era de ventos fortes. Elara encaminhou uma captura de tela para Matos. A resposta veio 1 minuto depois, dizendo para ela salvar a mensagem e não responder. Ela colocou o telefone na mesa de cabeceira e apagou a luz. O sono não viria. Através da parede a geladeira zumbia. Lá fora, a porta de um carro bateu. No escuro, Lina falou. Ela notou que ele ainda estava fingindo que eles tinham um novo começo pela frente. Elara se lembrou do beijo no corredor das sacolas de compras e da echarpe que seu marido tão amorosamente lhe disse para usar.
Ela sussurrou baixinho que não havia outra saída agora. Enquanto isso, na delegacia, Matos analisava o mapa tático. A sargento Mônica Dantas experimentava o casaco de Elara enquanto técnicos e unidades do GAT marcavam posições estratégicas perto da mata e da cascalheira. Os preparativos diretos haviam começado. No sábado, Elara acordou alguns minutos antes do despertador. O quarto estava escuro. Apenas uma fresta de luz sob a porta revelava que alguém estava acordado na cozinha. Bia estava acordada. Ela sentava-se à mesa com um suéter grosso, segurando uma caneca de chá e ouvindo cada som de fora. Lina estava deitada ao lado de sua mãe, mas abriu os olhos no segundo em que Elara se mexeu. Elara perguntou que horas eram. Lina disse que faltava 5:15. Eles chegariam em breve. Elara vestiu o roupão e foi para a cozinha. O tecido lilás estava dentro do saco transparente e numa cadeira separada. Após o processamento, ele havia sido devolvido à sua dona até a manhã seguinte, com instruções estritas para não tocar na etiqueta. O GPS ainda estava alojado lá dentro. O rastreador tinha que percorrer a rota que Caio armou e convencê-lo de que sua esposa estava seguindo seu plano. Um SUV policial escuro e sem identificação parou em frente ao prédio. Não estacionou diretamente em frente ao saguão, mas mais adiante, atrás de uma fileira de carros estacionados. O delegado Roberto Matos saiu, seguido de perto por Mônica Dantas. A sargento usava o casaco de Elara. Ela havia enfiado o cabelo sob um gorro e com a maquiagem parecia surpreendentemente semelhante à distância. Até a cor e o tamanho de sua bolsa combinavam. O delegado tocou o interfone. Anunciou que eram eles. Lina liberou a fechadura eletrônica. Dantas entrou primeiro, seguida por Matos. Ela ficou no corredor de frente para o espelho, perguntando se a semelhança se mantinha. Elara olhou para seu próprio casaco, a echarpe clara dobrada sob o colarinho, e sentiu uma súbita onda de fraqueza. Ela disse de costas: "Está muito parecido. Bom o suficiente. O homem contratado estaria procurando por uma mulher solitária com uma echarpe lilás carregando um rastreador. Ele só veria seu rosto de perto quando suas rotas de fuga já estivessem cortadas." Lina tirou o tecido de lã do plástico. Ela disse a eles para verificarem se a tecnologia estava funcionando. Dantas pegou um telefone do departamento, esperou a autorização da central e confirmou que o sinal estava estável. Ela enrolou o tecido em volta do pescoço exatamente como Elara havia feito no dia anterior. Uma ponta pendia sobre o peito, a outra sobre as costas. Elara corrigiu dizendo que estava muito solto e que ela sempre o apertava mais sob o queixo. A sargento apertou o nó. Momentos depois, Matos falou pedindo a Elara para ligar para seu marido na presença dele. O gravador estava funcionando. Caio atendeu quase imediatamente, perguntou se ela estava acordada. Ela disse que sim, estava se preparando para sair. Ele perguntou como ela se sentia. Ela disse que bem. Acrescentou que estava frio lá fora, então colocou a echarpe dele. Ele disse que era bom, dizendo que ela ficava ótima com ela. Elara olhou para a policial, disse a ele que chegaria lá, olharia a casa e voltaria para a casa de Lina, prometendo aparecer em casa amanhã. Ele disse que estaria esperando. Disse para ela entrar em contato após a visita, se o sinal permitisse, e disse para ela ter cuidado. Ela desligou. Seus dedos estavam gelados. Matos anunciou que a sargento Dantas estava agora tomando posse do telefone. Seu marido poderia monitorar sua localização em tempo real através do aplicativo da família. Os sinais do telefone e do GPS da echarpe se sobreporiam perfeitamente no mapa. Elara entregou seu smartphone. Dantas o guardou em sua bolsa, ao lado de um rádio da polícia.
O delegado reiterou que elas não deveriam sair do apartamento ou deixar ninguém entrar até novo aviso. Ele observou que Caio provavelmente estaria verificando se elas estavam ativas, mas eles tinham olhos no prédio. Se ele aparecesse na porta, elas deveriam ignorá-lo completamente. Lina disse baixinho a Dantas para ter cuidado lá fora, enquanto a oficial pegava a maçaneta da porta. Dantas olhou para ela com total seriedade. Agradeceu e prometeu fazer tudo conforme o protocolo. Matos acrescentou que contatariam o número de Lina quando tudo terminasse. Elara acompanhou os oficiais até a porta. Mônica Dantas ajustou o colarinho do casaco emprestado e encontrou os olhos da dona por uma fração de segundo. Ambas sabiam que uma delas estava prestes a enfrentar a terrível provação que o perpetrador havia planejado especificamente para a outra. Depois que eles saíram, um vazio avassalador se instalou no apartamento. Bia preparou um novo bule de chá, mas ninguém pegou uma xícara. A sargento Dantas embarcou no mesmo ônibus suburbano que Elara deveria pegar. 2 policiais à paisana também estavam a bordo fingindo ser passageiros comuns. O resto da equipe tática havia se posicionado muito mais cedo ao redor da mata da cascalheira abandonada e ao longo da estrada de acesso. No terminal, a agente disfarçada desceu sozinha. A lente de uma câmera escondida montada em uma van de vigilância sem identificação transmitia um feed ao vivo diretamente para o posto de comando. O técnico observava o ponto pulsante do rastreador no monitor. O marcador se movia ao longo da rota exata que os conspiradores haviam antecipado. Primeiro, passou por casas suburbanas esparsamente espalhadas. Então, o asfalto se transformou em cascalho. À esquerda havia um denso arvoredo. À direita abria-se a profunda bacia coberta de mato da antiga cascalheira. À distância, o telhado da propriedade-alvo já era visível. Mônica Dantas caminhava em um ritmo medido, a bolsa pendurada no ombro. Sob o casaco de lã, ela usava um colete à prova de balas. Um botão de pânico silencioso estava escondido em seu punho. Perto de uma curva na estrada, ela avistou uma van cinza claro estacionada sob as árvores, invisível do ponto de ônibus. Ninguém estava ao volante. De repente, um homem se aproximou rapidamente por trás pelo acostamento. Ele usava roupas escuras, um boné e uma máscara cirúrgica, obscurecendo a metade inferior de seu rosto. Sua mão direita estava enfiada no bolso do casaco. A sargento não diminuiu o passo. "Ei, moça, espere um segundo!" ele chamou. Ela apenas se virou parcialmente. Ele presumiu que ela estava indo para o número 17, alegando que o proprietário o enviara. Disse que o proprietário queria que ele ficasse de olho, porque cães vadios às vezes corriam soltos por aquela estrada. O homem tentou usar um tom casual e cotidiano, mas a cada palavra ele a encurralava mais perto do declive acentuado, cortando seu caminho para a frente. Menos de 5 metros os separavam. A agente disfarçada respondeu que o proprietário havia dito que a encontraria pessoalmente. "Os planos mudaram", disse o homem. "Vamos, é um atalho por aqui." Ele gesticulou em direção à descida íngreme para a cascalheira. Ela afirmou que ficaria na estrada. Foi quando ele tirou a mão do bolso. A lâmina de uma faca brilhou em sua mão. Com a outra mão, ele agarrou a alça de sua bolsa. "Dê-me o telefone e não faça barulho!" ele exigiu. Dantas recuou bruscamente, pressionando o botão escondido em sua manga e ordenando que ele se afastasse. O agressor avançou sobre ela. Ele só conseguiu agarrar a ponta lilás da echarpe e puxou a mulher com toda a força, tentando arrastá-la para a linha das árvores. Naquela fração de segundo, o mato explodiu em movimento. 3 operadores do GAT mascarados saíram do esconderijo, enquanto outros 2 bloqueavam qualquer recuo em direção à van cinza.
Polícia! Solte no chão! Surpreso, o agressor soltou o tecido e tentou descer o barranco. Ele perdeu o equilíbrio no solo argiloso e caiu com força, incapaz de se levantar antes que o joelho pesado de um oficial tático prendesse sua espinha no chão. Um momento depois, ele ouviu o clique das algemas. Durante uma busca incidental à prisão com testemunhas presentes, os policiais encontraram uma faca dobrável, um cacetete retrátil, abraçadeiras de nylon resistentes e um telefone descartável sem contatos salvos em sua posse. Em seu bolso interno, ele carregava uma fotografia impressa de Elara. Era uma foto tirada apenas alguns dias antes, do lado de fora de sua imobiliária, mostrando-a usando a echarpe lilás. Dentro da van, a polícia encontrou uma pá, um galão de gasolina, uma troca de roupas e um saco plástico pesado e enorme. Placas roubadas estavam escondidas sobre o banco do motorista. Os itens foram registrados e ensacados como prova e transportados. O suspeito foi identificado como Arthur Borges. Ele havia sido libertado da prisão estadual alguns anos antes, após cumprir pena por roubo qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Inicialmente, ele alegou que só queria assaltar uma pedestre aleatória por sua bolsa. O delegado Matos não perdeu tempo discutindo, ordenando um defensor público para ele e entregando o caso ao Ministério Público. Enquanto isso, o telefone descartável apreendido tocou dentro de um saco de evidências. A tela acendeu, sinalizando uma mensagem de texto do número de Lorena. O marcador parou. O que aconteceu? Ela nunca recebeu uma resposta. Na mesma época, Caio, ainda em seu evento corporativo, continuava atualizando o aplicativo de GPS em seu smartphone. O sinal estava congelado, perto da antiga cascalheira, por um tempo antes de desaparecer da rede completamente. Ele tentou ligar para o telefone de sua esposa, mas o aparelho estava no bolso da sargento Dantas, que simplesmente registrava as chamadas perdidas. Pouco depois, ele enviou uma mensagem: "Onde você está?" E um momento depois acrescentou: "Atenda o telefone agora mesmo." De volta ao apartamento de Lina, nenhuma das mulheres sabia o que estava acontecendo ainda. As três ainda estavam sentadas na cozinha, lançando olhares nervosos para o relógio na parede. Elara se levantava repetidamente, ia até a janela e andava de um lado para o outro. Pouco antes das 10, Lina finalmente recebeu uma ligação do delegado. "O suspeito está sob custódia. Ninguém ficou ferido. Estamos conduzindo operações de acompanhamento. Por favor, permaneçam dentro." Elara fechou os olhos lentamente. Sua filha a abraçou com força e um momento depois, Bia envolveu as duas com os braços. "Acabou", sussurrou sua filha. "Ainda não", respondeu sua mãe. "No momento, ele só tem o cara na mata." Os policiais logo chegaram para coletar o telefone de Elara para documentar as mensagens de assédio de seu marido. Matos evitou entrar nos detalhes da investigação em andamento, mas não escondeu uma coisa. O equipamento encontrado com o suspeito destruiu completamente a teoria de um assalto aleatório. Elara perguntou se já podia voltar para sua casa. Ainda não. Os procedimentos táticos e legais apenas começaram. Por favor, sigam as instruções do promotor e dos investigadores. A echarpe lilás foi registrada como mais uma prova física. Depois de ser transportado para a delegacia, Borges só começou a responder às perguntas quando seu advogado nomeado chegou. O promotor leu as acusações, momento em que o acusado começou a contar sua história fantasiosa sobre um roubo de bolsa que deu errado novamente. O investigador principal calmamente colocou fotografias de todas as evidências sobre a mesa. A foto do alvo com a echarpe lilás, as abraçadeiras, as placas roubadas e o conteúdo do porta-malas. Então ele fez uma pergunta:
Por que um bandido de rua aleatório em busca de dinheiro rápido precisaria de um rastreador GPS ao vivo, mapas topográficos de precisão e a rota exata de uma mulher indefesa? O bandido exigiu um recesso para consultar seu advogado. Quando voltou, indicou que estava pronto para fazer um acordo. Borges revelou que havia sido recrutado por Lorena através de um parente distante. O pagamento deveria ser igual ao preço de um carro de luxo, com um adiantamento em dinheiro feito na frente. O restante estava em uma conta de garantia, esperando para ser liberado no momento em que a morte de Elara se tornasse pública. O cenário era simples: pegar a carteira, tirar qualquer joia, desferir uma facada fatal e encenar uma queda da borda íngreme da cascalheira, para parecer um acidente trágico, resultante de uma fuga em pânico de um assaltante. O GPS o ajudou a calcular exatamente onde esperar pela vítima. Segundo Borges, a mandante o encontrou pessoalmente no estacionamento subterrâneo de um shopping, entregando a foto da esposa, descrevendo suas roupas de inverno, especificamente a echarpe lilás, e informando-o sobre o ambiente de risco zero perto da pedreira de areia abandonada. Esta versão foi verificada em velocidade relâmpago. As câmeras de segurança do shopping documentaram o encontro no estacionamento. Os registros da torre de celular provaram o contato entre Lorena e o assassino de aluguel preso, enquanto os registros bancários mostraram um saque massivo em dinheiro de uma conta logo antes do adiantamento ser entregue. Uma busca nos discos rígidos da amante foi executada e os analistas de crimes cibernéticos recuperaram um registro de bate-papo supostamente permanentemente excluído. Eles encontraram mapas topográficos da propriedade e o layout da agência imobiliária onde fotos de vigilância secretas haviam sido tiradas. Isso foi mais do que suficiente para garantir mandatos de prisão. Lorena foi presa do lado de fora do complexo de apartamentos de sua mãe logo após buscar sua filha. A menina foi imediatamente entregue à avó, que não conseguiu responder às perguntas histéricas da criança no local. Por que estavam levando a mamãe dela? Caio foi preso logo quando a parte oficial de seu evento corporativo terminou. Ele saiu para seu SUV de luxo no estacionamento do hotel, onde o delegado Matos o cumprimentou. "O que significa isso?" O homem assustado engasgou. "Os motivos de sua prisão serão explicados a você de acordo com a lei." O suspeito nervosamente levou a mão ao bolso interno para pegar o telefone. No entanto, os policiais o algemaram em segundos, impedindo-o de contatar seus cúmplices. Seu telefone acabou em um saco de evidências. Durante seu interrogatório inicial, ele negou tudo. Admitiu um ciúme mórbido que o levou a plantar um rastreador GPS em sua parceira, mas negou veementemente qualquer intenção de causar-lhe dano corporal. Ele chamou sua amante de uma conspiradora histérica, agindo inteiramente por sua própria iniciativa desequilibrada. A narrativa do marido desmoronou como um castelo de cartas quando confrontado com as descobertas dos especialistas em TI forense que conseguiram descriptografar o aplicativo de mensagens seguras em seu telefone descartável. Seus backups na nuvem estavam repletos de fotos da casa de campo onde o assassinato deveria ocorrer e fotos de vigilância de sua esposa saindo de sua imobiliária. Também não havia álibi plausível para explicar o encontro de Caio em um estacionamento subterrâneo com um homem com uma ficha criminal tão extensa. Além disso, o histórico do navegador da web em seu computador de escritório em casa estava transbordando de pesquisas sobre as leis de herança estaduais. Ele havia pesquisado a sucessão intestada, o prazo para pagar os herdeiros e os mecanismos legais para forçar um co-herdeiro a liquidar sua parte de um patrimônio anteriormente conjunto. De acordo com a teoria do Ministério Público, o motivo principal era o desejo de sigilo total e lucro máximo.
Se o promotor comprasse narrativa de um assalto aleatório resultando em uma morte trágica, o marido viúvo herdaria como cônjuge. Como São Paulo é um estado de comunhão parcial de bens, ele manteria sua metade do patrimônio. Enquanto os bens particulares de Elara, incluindo o apartamento de Lina, seriam divididos entre ele e Lina. Ele garantiria uma participação majoritária e forçaria sua odiada enteada a vender sua parte minoritária a ele por uma ninharia. No entanto, a lei é implacável em um ponto. Um cônjuge que intencionalmente causa a morte do outro é legalmente impedido de herdar, sob a exclusão por indignidade. Daí a encenação elaborada nos arredores da cidade projetada para desviar toda a suspeita dele. Por sua vez, sua nova parceira foi envolvida, acreditando em suas promessas de mudar sua nova família para uma casa enorme. Sua ingenuidade, combinada com o conhecimento de que um divórcio padrão, levando em conta os fundos conjugais que ele havia desviado, deixaria Caio praticamente arruinado, a tornou uma ferramenta incrivelmente complacente para puxar o gatilho mortal através de um intermediário. Então, começaram as traições inevitáveis. Durante os confrontos legais subsequentes, os cúmplices se atacaram, tentando transferir o peso máximo das acusações para o outro lado. O ex-amante jurou sob juramento que Lorena contratou o bandido. Lorena revidou, alegando que Caio havia calculado friamente todo o plano. Ele escolheu o local do crime, ele adquiriu o dispositivo de rastreamento, ele financiou o pagamento. O assassino de aluguel entregou os dois e os registros telefônicos, transferências bancárias, pinks de torres de celular e imagens de segurança recuperadas foram mais do que suficientes para fechar o cerco. No entanto, eles precisavam de evidências independentes e indiscutíveis para os elementos específicos deste enredo macabro. Tainá identificou com confiança Lorena como a mulher que a pagou para costurar o módulo e depois apontou Caio em um reconhecimento como o homem que recuperou a peça alterada. As entradas no livro de registros da costureira e o testemunho de tia Marta deixaram os suspeitos com pouca esperança. O verdadeiro proprietário da casa nos arredores de São Paulo acabou sendo um peão. A propriedade estava de fato no mercado, mas um falso comprador em potencial, enviado por ordem de Lorena, havia insistido em uma visita estritamente com a imobiliária exclusiva de Elara, devido a uma suposta exigência de seguro. A visita com o executivo de negócios da Alemanha, completamente alheio à trama, foi marcada para um sábado, quando o gerente da propriedade estava de férias no exterior. Uma busca na casa da família, respaldada por um mandado judicial, rendeu resultados. No cofre do escritório de Caio, os investigadores apreenderam uma pilha de escrituras e extratos bancários. Uma parte significativa das economias da casa havia sido desviada para suas contas particulares, camuflada por baixas contábeis falsas sob o pretexto de manutenção exorbitante de veículos ou taxas de consultoria de mercado fabricadas. Outra pasta descoberta trazia as marcas de uma contabilidade meticulosa. Continha projeções calculadas para a compra forçada de 25% do valor de mercado do apartamento de Lina, juntamente com planos de renovação para um novo quarto de brinquedos para a filha de Lorena. Os sonhos de infância de Lia, de 5 anos, como mostrado em uma planilha no final do arquivo, foram construídos sobre um plano de negócios assassino, elaborado no silêncio dos escritórios de advocacia de São Paulo. Elara revisou as evidências fotocopiadas durante sua primeira entrevista com o promotor designado, olhando para as plantas em silêncio, atordoado por um longo tempo. Era exatamente assim que a filha de uma estranha estava, lentamente tomando o quarto que um dia pertenceu à sua própria filha. Uma busca na garagem de casa descobriu a embalagem de fábrica do módulo GPS em uma prateleira e um cartão SIM pré-pago não utilizado registrado em um nome falso completo, com um recibo escondido sob um armário.
Depois de desparafusar o painel traseiro de uma prateleira de armazenamento da garagem, os policiais retiraram um pacote de plástico grosso, contendo um envelope recheado com bônus em dinheiro intocado destinado ao assassino de aluguel. Analistas forenses encontraram as impressões digitais do marido em todo um horário de ônibus suburbano impresso que havia sido recuperado anteriormente dos tapetes do pátio da polícia, onde a van cinza do sequestrador estava sendo mantida. A amante inicialmente jurou que toda a operação era apenas para dar à esposa abrasiva um susto final sobre caminhar por matas isoladas. Essa defesa desmoronou quando a linha do tempo de suas mensagens de texto foi reconstruída. Em um dos primeiros rascunhos, a ré número 2 exigiu explicitamente que eles jogassem a esposa inconveniente no fundo da impiedosa cascalheira abandonada. Através de seu advogado de defesa, o marido protocolou petições implorando a Elara para retirar sua cooperação com a aplicação da lei, oferecendo-se para renunciar voluntariamente a todas as reivindicações sobre os bens conjugais em qualquer acordo de divórcio futuro. A advogada Raquel Costa encerrou essas especulações com um tom curto e seco. No caso de acusações criminais dessa magnitude, movidas pelo Ministério Público, nenhum acordo privado interrompe ou extingue o processo criminal. A extinção por reconciliação não existe aqui. Além disso, declarações voluntárias de renúncia à metade de uma casa não têm peso em um tribunal brasileiro, em relação à premeditação anterior. O advogado de defesa afirmou: aquele idiota realmente ainda acredita que imóveis de luxo são a moeda imune final para todos os compromissos. A vítima comentou com nojo. Eventualmente, pela primeira vez em sua vida miserável, ele sentirá exatamente o quão inúteis são as escrituras de propriedade no mercado aberto quando uma vida é quase extinta na sujeira de uma vala de cemitério. Lina assentiu, seus olhos cheios de ressentimento. O Tribunal de Justiça assumiu oficialmente o processo para prosseguir com o julgamento sob a supervisão do Ministério Público. Elara compareceu às audiências pessoalmente com seu advogado, acompanhando de perto os procedimentos. Olhar para a figura quebrada de Caio, separado pelo vidro de segurança do tribunal, pesou em seu moral muito mais do que ela havia antecipado, na segurança de sua casa, tomando chá com sua amada filha. Ele havia perdido uma quantidade enorme de peso. Ele havia negligenciado lentamente sua higiene, deixando crescer uma barba grossa e desgrenhada. No entanto, ele teimosamente lutou para fazer contato visual caloroso com a esposa, traumatizada que ele havia traído, que sentava-se exibindo um distanciamento imóvel entre a galeria, ouvindo os testemunhos dos especialistas. Durante a leitura oficial das acusações pelo juiz-presidente, com os promotores presentes, ela articulou suas demandas, participando ativamente como a parte ofendida. O réu, levantando a mão, pediu permissão para falar publicamente, olhando com olhos penetrantes e marejados, enquanto cercado por um cordão de oficiais de justiça e agentes penitenciários. Você realmente, no fundo de sua alma, acredita que eu queria acabar permanentemente com sua vida? Que eu pretendia enviá-la por aquele caminho para os braços de um agressor assassino? Elara respondeu com uma calma gélida desprovida de toda empatia. Pelo que me diz respeito, você esgotou sua cota de boas intenções muito antes deste jogo doentio. Lembre-se, eu te amei mais do que tudo no começo. Havia muitos sinais de alerta para parar desde o momento em que você me entregou aquela peça de roupa manipulada, com uma etiqueta, escondendo seu engano, ditando instruções cegas e me enviando para encontrar um bandido contratado com dinheiro sujo enfiado debaixo do assento de um carro. O juiz rapidamente controlou as longas divagações defensivas para evitar quaisquer repercussões futuras para as testemunhas sobreviventes e uma cortina de silêncio definitivo e indiferença caiu sobre o homem encarcerado.
O juiz-presidente leu a sentença em voz firme, sem espaço para apelos emocionais. As sentenças foram implacáveis, provando a cumplicidade de Caio e seu instrumento romântico na forma de sua amante. Eles foram condenados por tentativa de homicídio qualificado, conspiração e incitação movidos por motivos financeiros baixos, completamente desprovidos de quaisquer qualidades redentoras que sua defesa legal falhou miseravelmente em mitigar no tribunal. O escopo da responsabilidade e a medida precisa do tempo de prisão foram adaptados em segmentos separados, refletindo seus respectivos graus de culpa. A sentença proferida ao assassino de aluguel incluiu as disposições atenuantes de seu acordo de delação, um bônus ganho por entregar os conspiradores e se recusar a varrer as evidências para debaixo do tapete por algum código de silêncio equivocado. Após a leitura do veredicto, Elara deixou o Fórum de São Paulo com uma sensação de alívio presa na garganta. Alguns repórteres de jornais locais esperavam perto da entrada, tentando obter uma declaração. Ela firmemente recusou falar com a imprensa, insistindo absolutamente que os detalhes não fossem divulgados para proteger Lia de 5 anos, lançada pelo destino cruel como uma figurante acidental em um ato impensado cometido por criminosos condenados. A criança havia permanecido com sua avó devastada. E para poupá-la das consequências tóxicas das ações dos adultos, eles protegeram a pequena, protegendo-a com o conforto maduro e a distância de suas vidas suburbanas tranquilas. Lina guiou silenciosamente sua mãe exausta e estressada para longe dos repórteres e para um carro que esperava. A partida discreta das 2 mulheres deixou a imprensa sem a declaração exclusiva que esperava para o noticiário da noite. O julgamento e a sentença felizmente desmontaram as paredes não resolvidas e prejudiciais entre elas. No entanto, um retorno ao nirvana abençoado da normalidade era uma grande ilusão no caminho acidentado e exaustivo de reconstruir sua vida, onde ela teria que estabelecer fundações mais frias, livres de confissões masculinas enganosas no limiar de sua casa. A legalidade de seu casamento foi rompida por um tribunal cível, concedendo o divórcio. A batalha pela propriedade mencionada, tentada pelo teimoso advogado do réu, que argumentava por contribuições imaginárias de renovação para suas partes fracionárias, tornou-se um ponto de discórdia na divisão dos bens comuns. Mas a pilha de extratos bancários oficiais provou impiedosamente a origem dos fundos, rastreando-os até a venda dos bens pré-nupciais de Elara. Com sua propriedade fracionária legalmente garantida e enfrentando a incapacidade de comprar livremente a parte do outro pelo valor de mercado, sem incorrer em custos devastadores, os ex-inimigos concordaram com uma venda de liquidação forçada. Eles a venderam para compradores superficiais a uma taxa acordada. Despida de qualquer prêmio pelas lágrimas derramadas por uma vítima em luto, finalizada enquanto o sol da primavera rompia a garoa cinzenta e ventosa de São Paulo, ela dirigiu com sua filha e seu advogado para entregar o molho de chaves, encerrando o livro sobre a propriedade. Ela olhou pela porta deixada entreaberta por uma corrente de ar para os cômodos sendo esvaziados e embalados em caixas de mudança, finalmente descansando em uma atmosfera silenciosa e discreta. Ela olhou por um momento de reflexão nostálgica inestimável para o oásis perdido do quarto principal. Apoiado contra a cabeceira da cama empurrada para o lado, há muito tempo estava o que parecia ser um nó inofensivo de lã lilás clara, reunido para acabar com tudo para sempre. Ela ouviu uma voz gentil do fundo de sua mente, ecoando com um tom abafado de trás do batente da porta.
É verdade, a casa não se parecia com sua visão idealizada nas profundezas de suas paixões desvanecentes, por anos, perdendo seu brilho muito antes desta mera transferência de escritura. A fundação de tijolos, rebocada sem emoção, deixou de carregar o peso do apoio espiritual, uma vez que os sonhos foram postos de lado. A harmonia utópica de uma propriedade suburbana na beira do mapa, com o silêncio sinistro da mata que margeia uma estrada sem alma que leva às profundezas de uma antiga pedreira de areia, havia sido esmagada pela ganância insaciável de um marido por um pagamento rico. Foi pago pelo ricochete das mãos mortais de um assassino de aluguel, liberando um sopro frio e caído, em nome de promessas vazias de conspiradores sem alma, monstros em um anel de ódio deixados sem um pingo de honra ou salvação no silêncio de uma cela de prisão. Com um pagamento legalmente adquirido do acordo financeiro, ela comprou um pequeno, confortável e inegavelmente charmoso apartamento de um quarto com um alcove separado, localizado no mesmo prédio de Lina, separado apenas por 2 lances de escada e uma viagem de elevador no bairro arborizado. Ela o mobiliou completamente, confiando inteiramente em seus próprios gostos e preferências autônomas, ignorando as sugestões críticas de estranhos. Ela desfrutava da brisa aberta acima de seu pátio tranquilo, com uma varanda modestamente bonita e florida na primavera, oferecendo uma vista do sol e um lugar pacífico para descansar. Enquanto ela desempacotava, Bia apareceu com uma torta de maçã crocante. Lina, ocupada com as caixas de papelão, montou um espelho emoldurado em cantos opostos da entrada para ampliar o espaço. Não precisamos mais dirigir quilômetros para nos vermos lutando contra o trânsito de uma cidade pulsante. Ela resumiu piscando divertidamente enquanto se apoiavam uma na outra. Mãe e filha amada olhando com alegria para a ordem relaxante de sua casa recém-organizada, brilhando com o calor de ambos os corações. Apenas lembre-se das regras básicas. Nada de visitas inesperadas interrompendo meu tempo livre sem bater. Por favor, não apareça sem ligar primeiro. Esses são os novos limites que estamos estabelecendo. Considere um lembrete para respeitar o espaço pessoal sob nossas novas leis. A mãe brincou com um tom leve e bem-humorado, mantendo uma distância saudável e esculpindo um vasto horizonte de limites construídos sobre o respeito mútuo por sua independência. Mais tarde, Elara visitou a loja atrás da farmácia no cruzamento das avenidas. A jovem salvadora, com resolução inabalável, havia recusado qualquer recompensa ou caridade dos pagamentos do seguro de vida ou dos acordos de trauma por tirar Elara da beira de um desastre costurado com uma agulha mortal. Elara respondeu com determinação feroz, pagando secretamente por um novo conjunto de cursos avançados de design de moda para a jovem costureira. Além disso, ela deu a Tainá um impulso financeiro para garantir um aluguel em uma loja altamente promissora e de alto tráfego para seu crescente negócio de concertos e alfaiataria personalizada, impulsionado por uma onda de vida que retornava. Eu realmente não salvei ninguém de estranhos com más intenções, que procuravam roubar bens escondidos usando etiquetas de rastreamento amarradas sob um colarinho ao vento. Eu apenas devolvi uma echarpe perdida, sem fazer perguntas, para bloquear as correntes de ar frio do outono que sopravam pelas esquinas do bairro. A garota com presilhas no cabelo e uma fita métrica pendurada no pescoço disse. Seus olhos baixaram de vergonha. Com aquele gesto, você me devolveu muito mais do que apenas um item perdido pego na rua, sussurrou Elara calorosamente. Suas palavras, transbordando com a sensação de libertação que a afastou da barreira da morte, alterada pela reviravolta do destino e pelo toque de uma estranha. Um ano depois, em uma certa tarde de domingo, Elara estava atarefada na cozinha de seu novo e aconchegante apartamento,
Ela preparou um tradicional salmão assado com ervas e uma clássica batata gratinada. Bia colocou um buquê de flores frescas em um vaso e Lina fatiou um pão crocante da padaria local. De repente a campainha tocou. Tainá estava na porta, segurando uma elegante sacola de papel em suas mãos. "Eu trouxe um pequeno presente", disse ela com um sorriso entregando o pacote a Elara. Dentro havia uma linda echarpe bege, feita da mais alta qualidade de lã sem costuras ocultas e sem rastreadores. "Uma echarpe normal, quente e segura. Obrigada, é maravilhosa", respondeu Elara, sentindo uma emoção genuína. Enquanto todos se sentavam à mesa, Bia levantou uma caneca de chá quente. "Vamos brindar aos novos começos", disse ela com um sorriso. "E ao fato de que podemos ajudar umas às outras nos momentos mais sombrios, mesmo sendo estranhas." Elara olhou para sua filha, sua amiga, e a jovem que havia salvado sua vida, desinteressadamente. Do lado de fora da janela, o crepúsculo caía lentamente, e uma paz absoluta reinava em seu novo lar. Ela estava finalmente livre do medo da intriga e do homem que havia tentado avaliar o valor de sua vida em uma escritura de propriedade.